Olá, nesse vídeo você vai entender o que é um dominante secundário. Bem, antes de entender o dominante secundário, é interessante que a gente já saiba campo harmônico e o que é a função dominante. Vou só recapitular aqui a questão do dominante. O dominante é o acorde que cria tensão. Então, quando estamos falando em dominante, nós estamos pensando em música tonal. Então, dessa forma, o dominante é o acorde onde vai criar tensão. Então, quando ele acontece na música, ele vai criar aquele momento, vamos dizer assim, mais tenso durante um trecho. E a partir disso ele vai voltar, que a gente chama de tônica. Então essa relação entre tensão e relaxamento. A dominante em si, ele vai ser aquele acorde da música em que a gente tem aquela tensão e a tônica vai ser aquele acorde que a gente vai sentir uma espécie de descanso, um relaxamento, digamos assim. Então, o primeiro passo, como eu falei, a gente precisa entender o que é um campo harmônico. Então, eu vou escrever aqui o campo harmônico de Dó, acrescido das sétimas. Então, nós temos aqui o primeiro grau, que é Dó com sétima maior, o segundo grau, que é um Ré menor com sétima, Mi menor com sétima é o terceiro grau, Fá com sétima maior é o quarto, o quinto é o Sol com sétima, o sexto é o Lá menor com sétima, e o sétimo é o Si meio diminuto. Antes de entrar, no caso, na dominante secundária em si, a gente precisa saber que o acorde dominante principal da tonalidade é o Sol. Então eu tenho aqui uma dominante primária. O quinto grau da escala é a dominante da tonalidade. Então, no caso, o Sol com sétima é a dominante primária. Dessa forma, em alguns momentos, a gente vai perceber que pode acontecer de ter alguns acordes onde eles não estão inseridos, digamos, nesse campo harmônico inicial que a gente estabeleceu a partir da escala maior. Então, aparece, por exemplo, um Lá maior com sétima ou um Si maior com sétima. Se a gente observar o Lá maior com sétima, ele não encaixa dentro da escala de Dó maior, porque ele tem um Dó sustenido em sua tríade. Então a gente vai ter aqui, no caso, um Lá, Dó sustenido, Mi e Sol. Se a gente voltar à escala maior, a gente sabe que a escala maior não contém o Dó sustenido. Mas esse acorde pode aparecer na tonalidade de Dó maior, como uma dominante de um acorde. Então, qual seria esse acorde? Se a gente pegar a relação de Sol para Dó, a gente está pensando o quê? Num intervalo de quarta justa ascendente. Então sai Sol, Lá, Si, Dó. No caso, a gente pensar em qualquer instrumento, se fosse no piano, seria Dó, Sol, Lá, Si, Dó. Se a gente vai andar Sol, Lá, Si, Dó, 4 notas. Então a gente tem um intervalo aí, no caso, de quarta justa. Então esse intervalo de quarta justa é o quê? É o acorde dominante resolvendo na tônica. Então o que a gente vai ter? Tônicas, digamos, secundárias, que vão ser estabelecidas durante um contexto musical. Então, por exemplo, se eu tenho um contexto onde a música está em Dó maior e aparece um Lá com sétima, esse Lá com sétima, normalmente, ou obrigatoriamente, muitas vezes, vai resolver quarta justa ascendente, que seria o Ré. Então, vou ter Lá, Si, Dó, Ré, quarta justa. Então, o Lá com sétima é a dominante secundária do Ré. Quando ele aparece na tonalidade de Dó maior, é bem provável que ele vá resolver em Ré menor. Então, esse caminho é muito comum. Você pode ter lá um contexto assim, um Dó, Lá maior com sétima e um Ré menor. Então, para cada acorde, para cada grau da escala, teremos uma dominante secundária. Então, o Lá resolve no Ré, o Si com sétima resolve no Mi menor, o Dó com sétima, lembrando que essa sétima ela é uma sétima menor, diferente dessa sétima aqui, que é uma sétima maior. Então aqui eu tenho um Si natural e a sétima aqui é um Si bemol. Então quando aparece, você vai ter uma resolução em Fá maior com sétima, ou Fá maior. É o Ré, o Sol, a gente vai ter o Ré com sétima,
E o Lá, a gente vai ter o Mi maior com sétima. Esse acorde não tem dominante porque ele já é um acorde tenso. Então você teria que ter algo mais tenso, digamos, para que ele fosse uma tônica. Então a gente não sente, né, de nenhum acorde maior progredindo, né, se eu pensasse que, né, que uma quarta justa ascendente, né, resolvendo nesse Si, eu teria um Fá sustenido. Mas aqui não vai funcionar porque esse Fá sustenido ele é mais consonante do que o Si. O Si é mais tenso, então a gente tem um caminho meio inverso. Então a gente não tem uma dominante para ele. Né? Esse acorde até tem uma outra função que seria de diminuto substituto, né? Mas não é o caso aqui que a gente vai abordar. Então esses são todos os acordes dominantes secundários em Dó maior. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Obrigado, até a próxima aula.